noite, pessoas maravilhosas nesse canal. Hoje eu estou um pouco confusa, porque eu estou fazendo 2 lives ao mesmo tempo, em 2 canais diferentes, e tá dando alguns erros técnicos. Mas não tem problema, porque hoje o tema é um tema muito importante que eu quero trazer para vocês, que é sobre se você está cansado ou energeticamente sugado. Esse é o tema que a gente vai falar na live de hoje. Daqui a pouco o Giovanni já deve estar aqui pra gente fazer essa live, né? Era pra gente fazer originalmente na rede vizinha, né? Aqui no TikTok, mas deu alguns erros, a gente vai fazer os 2 ao mesmo tempo. Eu estou aqui no TikTok, estou aqui no Instagram, e bora conversar sobre isso, sobre essas questões. Por quê? Porque no dia a dia, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes no dia a dia vocês estão fazendo as coisas e vai ficando cansado. E parece que o cansaço não tem fim. Você fala assim, nossa, por que será? O cansaço parece que não tem fim, fica tudo muito difícil, tudo mais complexo. E muitas vezes isso acontece, esse cansaço sem fim, essa complexibilidade, porque é algo mais do que o físico. É um cansaço que ele tem a ver também como está a sua energia. O que está acontecendo? Será que a tua energia está sendo sugada, está sendo drenada? Será que tem barreiras no seu dia a dia a nível energético que estão te cansando, estão te atrapalhando? E às vezes sim. Às vezes não é algo físico simplesmente. E você tem que estar aberta aos sinais para entender quando é físico e quando não é. Mas se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, muito prazer, eu sou a Pérola Laís Bittencourt, eu sou mentora de autoestima e terapeuta holística e eu ajudo com o meu trabalho pessoas, principalmente mulheres empreendedoras, a se posicionarem para o sucesso na área que elas querem, seja no empreendimento, seja no relacionamento, enfim, na área que quiserem para poder se sentirem seguras e confiantes do que estão fazendo. E muitas vezes o que acontece existe um desequilíbrio energético que está travando. E enquanto ele não é equilibrado, as coisas não andam. E uma dessas coisas é o cansaço excessivo. Quando você tem muito cansaço, quando você está cansando muito de fazer as coisas, assim, faz, e parece que faz, e parece que tudo que você tenta não acontece, não dá certo, às vezes é porque não é simplesmente o cansaço físico. Porque às vezes você descansa, você fala, nossa, eu descansei, eu dormi, e parece que continua ali. Continua aquele cansaço excessivo. E quando isso acontece é porque tem algo além do físico que precisa ser notado. Que precisa ser realmente mudado o foco e também as questões das atenções que estão sendo dadas. E esse cansaço físico ou energético deixa sinais. Então, o primeiro passo para a gente ir fazendo as coisas, a gente percebendo onde a gente está, é parar e olhar como é que estão as coisas em mim. Se você está muito cansado, mas esse cansaço ele vem por quê? Você está trabalhando muito? Não está conseguindo dormir direito? Você mudou a sua rotina, está fazendo mais exercício? Porque tem vários fatores. Se você simplesmente está naquele momento, um momento em que você parece que fez muita coisa e não deu certo, assim, tipo, muita coisa, muito esforço físico. Por exemplo, arrumei a casa, fui fazer muitas coisas aqui, nada tá dando certo para eu me sentir mais leve. Pode ser meramente físico, por quê? Esgotamento mesmo. Muito tempo dedicado a um trabalho. Muito tempo que as coisas parecem que não fluem direito. Agora, se você tá tendo uma rotina que você fala, não, eu tô dormindo, mas parece que eu acordo mais cansada do que eu deveria. Eu durmo, mas não consigo descansar. Aí é um sinal forte de que chegou a hora de você olhar para a parte energética e não só para a parte física. Que o seu problema não é só o físico, é o que aconteceu com a tua energia nesse processo. O que está acontecendo? O que está pegando aí? E ao a gente prestar isso, são sintomas. Se o físico está tudo certinho, você fala, não, eu estou me alimentando direito, eu estou dormindo bem, eu tenho tempo de sono, mas eu não descanso, eu tiro tempo para relaxar, eu tenho tempo de qualidade.
com a minha família, mas parece que as coisas não estão fluindo, você começa a perceber, por acaso você descansa, mas parece que está sempre cansado. Você começa a ter emoções que fica triste do nada. Tem lugares que você vai, ou até mesmo na sua própria casa, que você entra, parece que você fica pior do que você estava antes de entrar. Se sim, esses são sinais de que a tua energia está contaminada com alguma coisa. Tem alguma coisa que está atrapalhando o teu campo energético de fluir. Então, o que vocês precisam analisar? Primeiro, vocês precisam ver essa questão das emoções. Se do nada, e você não aconteceu realmente nada, e você começou a sentir emocionalmente instável, para analisar. Porque às vezes são coisas que não são suas. Se você, por exemplo, nossa, eu gosto muito da pessoa, mas toda vez que eu encontro com ela, ela vem na minha casa, ou eu encontro com ela em algum lugar, eu fico mal, essa pessoa pode estar sugando a sua energia e isso vai te deixando cansado. Porque a nossa energia, gente, ela é como se a gente fosse falar, é como se fosse uma gasolina num carro. Se você não reabastecer a tua energia, você vai perdendo a tua vitalidade, o seu desejo, vai perdendo o gás, vai perdendo o ânimo. E aí, as coisas parecem que não vão fluindo, vão travando, não vão ocorrendo da forma leve que deveriam ocorrer. Então, observa isso com muito cuidado. Se você sente diferença, dependendo das pessoas com quem você convive, é um sinal. Por exemplo, eu atendo pessoas que falam que quando vão em determinados lugares, parece que elas ficam mais tristes, ou voltam de lá mais cansadas. E isso acontece, e a pessoa fala, nossa, eu vou fazer, tudo vai bem, mas naquele dia, daquela semana, quando eu vou naquele lugar, parece que a minha energia baixa, parece que eu não fico bem, parece que eu fico mais cansada. E eu não fiz nada demais. Se você tá ficando cansada sem nada e não tá acontecendo nada demais, talvez o ambiente ou a pessoa com quem você está drenando a tua energia. É importante a gente falar sobre isso porque é muito comum as pessoas e locais drenarem a nossa energia se a gente não estiver blindado, se a gente não tiver com a nossa energia cuidada. É muito importante a gente avaliar sobre isso, com cuidado, com respeito, com critério. Onde a nossa energia está? O que está acontecendo com esse nosso processo energético? Porque as pessoas não levam a sério que às vezes o que elas estão sentindo é um reflexo da sua energia sendo invadida pela energia de outra pessoa. Ou de você, ou a pessoa tá sugando aquilo, ou você tá pegando coisa dos outros que não te pertence e aquilo baixa o teu astral. Você vai começar a ficar triste, começa a ficar desvitalizada. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensibilidade energética, então eu tenho que tomar muito cuidado da minha energia, porque senão ela se mistura com a energia das pessoas dos ambientes. E aí o que acontece? Eu vou ficando triste. Giovanni, você tá por aqui? Porque eu não te vejo no Instagram, e eu acho que você tá por aqui, fale aqui comigo. Que eu tô ao vivo no Instagram, mas você não apareceu por lá. E eu vou ficando triste quando a energia vai, dependendo das pessoas com quem eu tô, o lugar que eu tô, se a minha energia não tá cuidada. Antigamente, antes de eu ter esse conhecimento sobre como lidar com a energia, era muito comum eu, por exemplo, pegar um ônibus, e ter baixa de energia, ficar, triste, tá tudo bem, de repente eu começando a ficar ruim. Então, eu tô ao vivo no Instagram, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o convite para você para live lá no seu direct, no Instagram, para você poder aparecer lá. Enquanto isso, eu vou continuar aqui falando das coisas, eu vou enviar o convite para você por lá. É isso, gente, quem sabe faz ao vivo. E aí é uma boa dica para vocês verem como é que você tá, o foco, você consegue passar por momentos de dificuldade com leveza, porque eu tô aqui passando por uma dificuldade técnica no ao vivo e tá tudo bem. Por quê?
Porque eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou dar o meu melhor. Já enviei o convite lá no Instagram, tá? Tá lá no do Totem DNA. Eu vou dar o melhor que eu posso, com leveza, com amor, porque eu estou centrada no que eu estou fazendo. Mesmo que eu esteja com 2 canais diferentes, eu tenho um objetivo. E a minha energia, ela está centrada no aqui e no agora. Quando a sua energia está com você, ela não está contaminada por outras questões ou não está sendo sugada, é mais fácil você estar inteira. Isso é uma das coisas legais para você entender. Como é que tá as suas relações, as suas conversas? Porque às vezes vocês estão, por exemplo, muito acelerados. Muito acelerados. E você não se dá conta. E essa aceleração é o quê? É algo em você que precisa ser equilibrado, uma energia que precisa ser tirada de você às vezes, porque você tá com muita coisa e precisa tirar, para você se acalmar. Por isso que é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente tá muito cansado e às vezes é excesso de energia que não é nossa. Às vezes é falta de energia, porque a gente foi drenado pelos lugares ou pelas pessoas, como eu falei do ônibus, por exemplo. Eu não sei, já aconteceu comigo, de eu subir num ônibus, eu tá bem normal, só que eu sentei do lado de uma pessoa que a energia dela era uma energia baixa, então a energia dela me sugou e eu também fui me conectando com aquela energia de uma forma em que eu fui ficando triste, eu fui ficando apática. Por quê? Porque eu não estava protegida o suficiente. É muito importante vocês prestarem atenção nisso. Então, observem como vocês estão nos lugares, na sua casa, com as pessoas que você convive, que tem pessoas que você fala, nossa, a pessoa é incrível, mas ela é uma pessoa que às vezes está te sugando. E não precisa estar diretamente com você, tá, gente? Não é que você encontra com a pessoa. Às vezes numa conversa de WhatsApp, dependendo da energia, porque energia não tem tempo e não tem espaço, tá? Entendam isso. A energia, ela não tem tempo e não tem espaço. Então, o que acontece? Quando você está fazendo alguma coisa, tem contato com alguém, pode ser por uma conversa de telefone, pode ser por uma mensagem de WhatsApp, ou você tem uma conexão muito forte e essa pessoa entra em contato com você, a sua energia pode ser drenada ali. Ou você pode acabar pegando aquela preocupação que não é sua. Eu não sei, assim, vocês, como é que funciona, mas é muito comum isso. Principalmente com pessoas que são próximas a você e você se importa. Porque você tem muita mais facilidade de entrar na energia daquela pessoa sem perceber. É muito comum. É muito comum, às vezes, você, por exemplo, tava tudo bem. Daí, de repente, eu fui para um lugar, eu fui conhecer uma pessoa e eu tive uma atitude que eu normalmente não faria isso. Porque você está sendo influenciado por aquilo. A energia, ela causa isso na gente. A gente tem que ser muito honesto e muito, como se diz assim, centrado. Porque a energia é algo sutil, a gente não vê, a gente não pega. Mas ela influencia completamente o que a gente está vivendo. E se você está muito cansado, vem disso muitas vezes. Então você tem que ver, tá acelerado demais? Parece que os seus pensamentos não entram em foco, por mais que você queira, já tentou de tudo e nada dá certo? Às vezes é simplesmente um desgaste energético. Que se você fizer uma limpeza energética, um descarrego, fazer alguns processos em você e muitas vezes na sua casa também, tudo vai ficando mais leve. Tudo vai ficando mais fácil de você lidar. Muito mais fácil de você lidar. Então, se observa como é que você está reagindo às questões. E como é que você pode ir mudando isso com calma? Primeira coisa que você vai fazer é você fazer uma limpeza energética na sua casa. É muito importante isso, gente.
Por quê? Porque muitas vezes, nesse processo, a nossa casa está fazendo isso. Por quê? A nossa energia carregada, a gente deposita na nossa casa, nos nossos ambientes, e a nossa casa fica muito densa. Eu trabalho muito com limpeza de casa, muito mesmo, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim falando que tem algumas questões. Eu falei, vamos dar uma olhada como é que tá você, como é que tá a sua casa. E aí, energeticamente, a casa tá com, como eu falei, pessoas sugadoras, que a gente chama de vampiros energéticos, dá a indicação da energia coletiva daquela casa. Muitas vezes dá aquela questão, tipo, de que o ambiente tá carregado. Então, o que que acontece? Se você não limpar a casa, toda essa carga que tá na sua casa volta para você. E existem várias formas de fazer uma limpeza energética numa casa. A mais comum que a gente conhece é você fazer, por exemplo, passar pano com sal grosso. É uma das mais comuns que se conhece. E eu super indico, eu faço isso na minha casa também. Defumação também funciona, de você fazer uma limpeza energética. Mas o que eu preciso falar com vocês com muita sinceridade é, ela funciona, mas dependendo do nível de sujeira, de densidade energética da sua casa, ela não vai ter uma eficácia tão profunda. Por quê? Cada caso é um caso. Tem pessoas que estão com uma casa com uma sujeira leve, mas tem pessoas que estão com uma casa completamente impregnada. Então, você passar um pano com sal grosso ou fazer uma defumação, não vai resolver o problema. Não vai. Então, a gente tem que ser muito sincero, que eu sempre recomendo isso, das pessoas passarem por um atendimento para saberem diretamente como é que está o nível de sujeira da sua casa. Para aí entender, ok, e visto isso, o que é que eu posso fazer para mudar? Como é que as coisas podem melhorar? É importante. E depois de fazer essa limpeza, esse diagnóstico, daí você vê dentro da sua casa, o que é melhor fazer? Passar pano com sal grosso, erva, fazer um descarrego completo energeticamente, de outras formas, eu trabalho muito com mesas radiônicas, então eu tenho mesas específicas para limpezas energéticas. Daí eu tenho mesa, por exemplo, do São Miguel Arcanjo, que ela é ótima para tirar todas as negatividades que estão na casa, seja delas mesmo, seja inveja das pessoas, o vampirismo energético, enfim, tem tantas coisas que drenam a nossa energia, e tirar aquilo daquela casa. E depois limpar a própria pessoa. Por quê? Porque, gente, é importante a gente entender uma coisa. Se a gente não limpa a nossa casa e a gente, é como se houvesse uma desconexão. Porque se eu limpo a casa e não me limpo, eu tô sujando a casa de volta. Se eu me limpo e não limpo a casa me suja de volta. E aí vai gerando esses cansaços, essas drenagens de eu durmo e não descansa. Eu vou sentindo questões emocionais que não fazem sentido. Parece que eu perco o foco, a vida não tem mais sentido. Porque tem coisas que é isso, é como se a sua energia estivesse tão pesada que fica difícil de você ter espaço para visualizar as coisas. É como se um cômodo. Quando a gente não arruma um cômodo e vai acumulando coisas num cômodo, vocês já viram, por exemplo, aquelas programas de acumulador? Não fica difícil de transitar nos ambientes. Às vezes tem ambientes que você não consegue nem entrar. Energeticamente, a lógica é a mesma. Quando a gente não faz limpezas energéticas, seja na casa ou seja na gente, é como se a gente estivesse depositando coisas ali e tudo vai ficando mais difícil de ser acessado, de ter equilíbrio, sabe? Então, e aí a gente vai ficando desgastado. Porque a gente, com a nossa própria energia e a energia que tem nos ambientes, é como se a gente fosse tendo um sobrepeso. Um sobrepeso, uma sobrecarga. E essa sobrecarga vai falando assim pra gente, tipo, não tem espaço para respirar aqui. Então, o seu emocional vai ficando desgastado. O seu físico vai ficando desgastado. Você não consegue dormir direito. Você não consegue se concentrar. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem estudar, falam, não tenho foco para estudar. Às vezes são questões pessoais que estão acontecendo ali mesmo, a pessoa está muito agitada, assim, o ambiente não está preparado para isso, as pessoas em volta estão discutindo, a pessoa não consegue se concentrar, mas às vezes, energeticamente, aquele ambiente está tão carregado que você não consegue se equilibrar ali para estudar. Às vezes é um ambiente onde tem muita briga, e se a limpeza e se a energia dessa briga não foi limpa, ela desgasta a pessoa que está lá, a pessoa não consegue se concentrar, porque é uma energia de briga. Então, as energias que você mais alimenta em você e que você deixa nos ambientes da sua casa definem como é que tá as questões.
como é que as coisas estão se movimentando, como as energias estão fluindo. Então, é super importante a gente estar trazendo isso aqui, trazendo essas questões. E o Giovanni não está aparecendo aqui, mas eu estou... Bora lá, vamos continuar aqui. É importante a gente fazer essas limpezas, esses cuidados energéticos. Boa noite, Márcia. Fazer esses cuidados energéticos, porque senão... Boa noite, Jana. Porque senão a gente vai ficando cada vez mais pesado, mais cansado. Tem gente que, por exemplo, antes de uma limpeza energética, fala, Pérola, tá tudo difícil aqui. A gente tá discutindo, o ambiente tá pesado, eu tô cansada. Daí eu faço uma limpeza energética, às vezes no dia seguinte a pessoa já sente diferença, porque era um peso a mais, fala, nossa, Pérola, a energia da casa tá outra, tá mais leve, eu tô mais calma, a briga parou. Porque às vezes o que tá dando problema na tua vida é a energia que está em você, está no ambiente. Não é só o que você está fazendo. Então é muito importante, se você está fazendo de tudo, fala, não, eu tô tendo uma rotina de qualidade, tô comendo bem, faço os exercícios regulares, tô descansando bem, mas mesmo eu descansando, meu corpo não revitaliza, minha energia não revitaliza, eu não tenho vitalidade, eu não tenho ânimo, eu não tenho foco, pode ser uma questão energética. Então é importante... Oi, Tati, como é que você tá, sua linda? É importante vocês pensarem nisso, em como eu cuido de mim. Não só da parte física do meu corpo, mas como eu cuido da minha energia. Entendam, é muito importante a gente falar sobre isso. Porque a nossa energia, ela define os nossos resultados, a qualidade da nossa energia. Oi, Edilson, como é que você tá? Faz tempo que eu não te vejo. Bom te ter aqui, amigo. Muito bom. A nossa energia, ela define a qualidade dos nossos resultados, porque as coisas que nós vamos fazendo, elas vão nos trazendo leveza ou nos trazendo peso para nós e para os ambientes. E é como se eles, como eu falei da questão anterior, fossem dando mais gasolina, dando mais energia. E se a gente não sabe cuidar da nossa energia e da energia da nossa casa, tudo que a gente entra em contato vai mexer na nossa energia e vai baixar essa energia. Que bom que você tá bem, Edilson. Fico feliz. Vai baixar a nossa energia e vai causar problemas. Se for coisas boas, se for uma pessoa de uma energia muito boa, vai trazer mais um ânimo. Mas a maior parte das pessoas, infelizmente, não tá com uma energia elevada. Então, quando a gente encontra com outras pessoas e a gente se deixa contaminar, as coisas vão dando errado. E energeticamente, o que pode acontecer? Por exemplo, se você tem a cama num lugar onde energeticamente dentro da sua casa é desfavorável, isso pode estar gerando cansaço. Você sabia disso? Existem várias ciências que trabalham com essas questões energéticas, várias práticas energéticas como o Feng Shui, a geobiologia, a radiestesia. O que a gente faz? A gente lê a energia do ambiente para entender, cada um dentro da sua especialidade, o que tem ali que é favorável e desfavorável. E às vezes você está cansado porque o lugar onde a sua cama está é um lugar desfavorável energeticamente falando. Ou porque tem alguns que vão falar, sua cama não está virada para o norte, então isso causa um desequilíbrio energético. Ou porque você está embaixo de linhas energéticas que causam desequilíbrio no seu corpo. Isso é muito comum, tá? Porque a gente tem energias telúricas, energias que vêm da Terra. E a energia, gente, existe energia vindo de tudo quanto é lugar da Terra, e existem vários tipos de energia. Mas as energias, pensa que elas são como feixes de luz, elas se cruzam. E quando elas se cruzam, elas criam um vórtice energético. Então elas criam as linhas, né? E esse vórtice, ele sobe e ele tem uma energia potente. Essa energia, se você ficar muito tempo sobre ela, ela causa desequilíbrios no seu corpo. Elas causam desequilíbrios no corpo. E pensa o seguinte, se a sua cama está num lugar que energeticamente existe um desses cruzamentos que são densos, o que acontece durante o seu sono? Seu corpo desequilibra. Então, às vezes você está mais cansado, tem gente que fala, nossa, desde que eu mudei para aquela casa, ou desde que eu mudei minha cama de posição, eu não durmo direito. Enfim, e as pessoas acham, deve ser o colchão, deve ser o travesseiro, eu tô com distúrbio do sono. Às vezes é tudo isso mesmo, às vezes é só físico, mas às vezes não. Às vezes você tá em cima de uma dessas linhas. E se você fica em cima de uma dessas linhas tóxicas por muito tempo,
Isso gera distúrbios do sono, pode gerar até doenças. Tem alguns estudos que falam justamente que se você ficar com o seu corpo sobre uma dessas linhas por muito, muito, muito tempo de sono, muitos anos, por exemplo, pode gerar um câncer. Tem estudos que falam sobre isso, porque é como se você tivesse com um feixe ali energético negativo num ponto do teu corpo, que você deita geralmente sempre da mesma forma, no mesmo lugar, a maioria das vezes, recebendo essa informação, recebendo. Então isso vai drenando a tua energia. Então, analisa. Será que você não está dormindo bem mesmo? Será que é só por conta da qualidade do sono? Ou será que é por conta da energia da tua casa? Por isso que é tão importante passar por tratamentos energéticos, como o que eu faço, como o Giovanni faz, que indicam justamente como é que está a qualidade da energia da sua casa. Porque a gente vai entender o que tem ali. Às vezes tem pessoas, por exemplo, sabe aceleramento mental, que você está muito acelerado. Você fala, nossa, eu tô esgotada, minha mente não para. E isso me esgota. E você fala, é porque eu tenho muitas coisas para fazer, Pérola, eu tenho muitos compromissos. É possível, totalmente possível. Mas tem casa que eu vou analisar e eu vejo que poluição elétrica. Vocês sabem o que é poluição elétrica? Poluição elétrica é o quê? A eletricidade dos aparelhos, ela gera uma informação, ela gera uma energia. E quanto mais aparelho a gente tem, Wi-Fi, tudo essas questões, eles aceleram a gente. Eles mexem com o nosso mental, eles aumentam a nossa ansiedade, porque isso é algo que naturalmente a gente não deveria ter contato com isso sempre, gente. Isso foi uma criação do homem. Essa forma de a gente ter eletricidade e tal. Na natureza, a gente não tem essa informação. Você tem que lembrar que o cérebro é elétrico. Os impulsos do cérebro, para quem não sabe, são elétricos. Se você tem essas informações, é como se ele ajudasse a acelerar ainda mais as informações que tem em você. Então a gente coloca, por exemplo, tem um gráfico específico, quando eu vejo isso, que eu falo, olha, bota esse gráfico na sua caixa de luz, na sua caixa de força, ou em alguns outros lugares que tem uma energia mais densa, bota esse aqui para drenar. Por quê? Porque essas energias, elas vão drenando a tua força vital. Porque elas vão, às vezes elas sugam a tua energia, às vezes elas te sobrecarregam. Porque às vezes você está se sentindo desgastado por sobrecarga e às vezes por falta. A sobrecarga, como por exemplo essa, muita eletricidade, muita informação te sobrecarrega. Mas às vezes tem coisas que te sugam. Como por exemplo, você convida alguém para sua casa ou você vai em algum lugar e aquela pessoa, o ambiente que você tá, parece que suga toda a sua energia. Que você vai lá, você entra bem, daí você começa a ficar triste. Você começa a ficar cansado. Você começa a ficar, nossa, tô me sentindo mal, eu tava tão bem, mas nossa, que vontade de sumir. Quando vocês começam a ter essas sensações do nada, é porque vocês entraram em contato com alguma energia que tá mexendo com você. Seja te sugando, seja você pegando informação do campo de outra pessoa, porque isso pode ser um vampirismo energético ou você está pegando informação de outras pessoas. As duas são verdadeiras. E as duas significam o quê? O teu campo energético está aberto à interação com o campo de outra pessoa. Que é, você está aberto a pegar a energia de outra pessoa, que é o que muitas vezes a gente chama de pessoa esponjinha, né? Que é, você encontrou com outra pessoa, você pega a energia dela. Ou você está sendo aberta a que outras pessoas suguem a sua energia, que é o que a gente chama de vampiros psíquicos ou vampiros energéticos. Porque, gente, vocês têm que entender, todos nós recebemos influências das pessoas com que a gente convive, dos lugares que a gente passa. Só que quando a gente tem um preparo energético ou uma sensibilidade menor, a gente sente menos isso no dia a dia. Isso interfere menos na nossa vida. Agora, quando a gente não tem um preparo energético e a gente vai em lugares ou convive com pessoas que não têm um equilíbrio bom, ferra tudo pra gente. E eu tenho que ser muito sincera, porque acontece demais. Muitas vezes você tá vivendo tristezas que nem suas são.
Já pararam pra pensar nisso? Que às vezes vocês sofrem, você fala, nossa, eu tô triste. Ah, e você não sabe dar uma explicação para aquela tristeza. E às vezes essa tristeza você não sabe dar explicação porque ela não é sua. Você pegou essa tristeza de alguém. E você tá alimentando essa tristeza. Uma vez eu percebi isso, que eu tava bem. Daí eu comecei a ficar triste, eu comecei a ficar ansiosa, eu comecei a ficar, nossa, eu falei, nossa, o que aconteceu? E não tinha motivo racional para isso. E aí eu comecei a observar as pessoas que estavam ao meu redor. E eu identifiquei uma pessoa que estava vivendo o que eu estava sentindo. E eu entendi, eita, eu tô pegando a energia dessa pessoa pra mim. E tá me desestabilizando completamente, eu tô ficando cansada, eu tô ficando irritada. Só que essa energia não era minha. Só que eu fiquei pensando muitas vezes, quantas vezes na vida eu passei por isso sem perceber? Que eu me deixei levar pela energia de outras pessoas e energia do outro ambiente, fiquei cansada, desgastada, triste, ansiosa, com medo. Gente, tudo isso pode parecer meio loucura para quem não sabe do que eu tô falando, mas quando a gente não está energeticamente preparado, cuidado, tanto a gente quanto a nossa casa, nós estamos abertos a ficar expostos à energia dos outros. E a energia dos outros levar a gente para onde aquela energia está e não para onde a gente quer ir. E tem gente que não descansa por conta disso, porque é como se fosse uma antena que recebe tudo que vem. Não tem uma blindagem, uma proteção que fala, olha, isso aqui não entra aqui. É isso que está acontecendo com a maior parte das pessoas e a maior parte das casas. Não existe uma proteção que fala, ó, isso aqui não entra. Isso aqui não vai me desestabilizar. Então fica uma sobrecarga, porque tem as informações pessoais, os problemas pessoais e pega as coisas dos outros junto. E tudo vai ficando mais pesado. E se você não quer viver isso, você precisa aprender como se blindar destas energias. Como blindar você de que essas energias atrapalhem o teu sono, atrapalhem a tua qualidade de vida, o teu emocional. Vai. Isso, me segue na nova conta. Maravilha. E é isso, gente. Vocês precisam ter esses cuidados. Uma coisa que eu vou falar aqui, quem acompanha aqui sabe, eu não sei porque o Giovanni não conseguiu entrar, não sei o que está acontecendo aqui, mas eu e o Giovanni, nós trabalhamos juntos. Eu sou radiestesista, ele é geobiologista, e nós trabalhamos ajudando pessoas a manter o equilíbrio, tanto físico, quanto delas, né, físico, energético, emocional, quanto da casa. Que bom que já está seguindo, que deu certo. E o que a gente tem que tomar esses cuidados? A gente tem que saber analisar e ver dentro do que a pessoa ou a casa precisa o que é interessante para se cuidar. Só que existem cuidados básicos que a gente pode iniciar. Oi, Júlia, como é que você tá? Existem cuidados básicos que você pode iniciar a fazer na tua vida e na tua casa para que você comece a se equilibrar e parar de ser sugada. Então, para isso, a gente criou um workshop, que é um workshop que a gente vai ensinar os passos iniciais para uma limpeza e uma blindagem energética pessoal e da sua casa. E esse workshop ele vai acontecer agora, no dia 1º de agosto, tá aí pertinho. E a gente vai trazer como é que você cuida da energia da tua casa para que você pare de ficar sugado. Como é que você cuida da tua energia pessoal para que você pare de ficar drenado. Né? Quem conhece sabe que é muito delicado isso. E se a gente não trouxer essas rotinas, se a gente não sabe o que fazer, a gente está sempre aberto a que a nossa energia vá para qualquer lugar. Esse workshop, especificamente, a gente está fazendo por um valor super acessível de R$97. Se você tiver interesse, escreve eu quero aqui abaixo, que eu printo o eu quero e depois eu converso com vocês. Ou vocês me mandem mensagem no privado aqui no direct ou vai no link da bio. No link da bio, vocês têm o meu site, um dos sites é o contato do WhatsApp para vocês falarem comigo sobre o interesse no workshop e eu tiro as dúvidas. Mas é muito importante mesmo, que vocês entendam o passo básico. A gente, na verdade, está desenvolvendo uma mentoria muito profunda para quem realmente quer aprender a medir a energia da própria casa, como de si mesmo, e como você faz de forma especializada esses cuidados, como nós fazemos para nós e para os nossos clientes. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem interesse em saber algo tão complexo, tão profundo. Então, para quem só quer o inicial, de como eu começo a cuidar da minha casa e da minha energia,
vai ser ótimo, de uma forma simples, de uma forma descomplicada. Vamos conversar depois sobre isso sim, de fazer live junto. Bora sim, me chama aí no privado que a gente agenda. Eu adoro fazer live, gente. Eu adoro fazer live, então me chamem e a gente vai discutindo sim parcerias para a gente conversar, divulgar os nossos trabalhos. Eu gosto muito de fazer live com empreendedores. Inclusive, amanhã tem fofocas terapêuticas lá no YouTube, né, meus amores? Para quem não sabe, eu tenho um podcast, que é o Fofocas Terapêuticas, onde eu chamo pessoas pra gente fofocar, fofocas que curam. E amanhã vai ser uma live com a Noemi, uma mulher maravilhosa, que a gente vai falar como as suas emoções definem, moldam a sua vida. É às 7 horas lá no meu YouTube, no Pérola Bittencourt Autoestima. Vai ser magnífico. Vai lá que vai ser top, gente. Tô animadíssima para essa live. A Noemi é ótima para falar de como você aprende a moldar suas emoções para moldar a vida que você quer. É incrível. E faz parte você moldar suas emoções, de você cuidar da tua energia pessoal, a energia da tua casa. Por isso que eu trago muitas coisas que são interligadas. Mas entendam, quando você começa a cuidar de você e cuidar da sua energia da sua casa, você vai se sentindo mais blindado para que a sua energia não fique tão sugada. Para que você pare de ser como se fosse um ioiô. Sabe o ioiô? Que não sei porque vocês conhecem, é um brinquedo que ele tem um cordão e você, puxa, desce, volta, faz malabarismos com aquele brinquedo. Quando a gente não cuida da nossa energia, a gente vira um ioiô na mão de outras pessoas. Daí, quando a gente cuida, a gente para de que as energias mostrem para onde a gente vai. A gente define o nosso caminho. A gente consegue descansar melhor, a gente consegue equilibrar nossas emoções. Temos lares mais harmoniosos, menos discussões, porque nós controlamos. Então, mais uma vez eu vou fazer esse convite. Se você quer aprender como você cria uma rotina de uma forma simples e descomplicada, para começar verdadeiramente a cuidar de você, da sua casa, para parar de ter interferências, vem para o workshop no dia 1º de agosto. A gente fez por um valor super acessível de R$97. Esse workshop, na verdade, seria mais de R$1.000. A gente vai fazer umas 2 horas de conteúdo para vocês. Mas a gente vai fazer porque a gente quer que o máximo de pessoas possíveis consigam ter acesso a esse conhecimento fácil e descomplicado para começar a mudar a vida. Para começar a fazer isso, a cuidar. Porque, gente, sério, às vezes, uma modificação que você faz na sua casa ou na sua rotina muda completamente o teu ânimo. Muda completamente os seus resultados, porque é como se ele te desse espaço para respirar. Lembra que eu falei que quando a gente não limpa a nossa energia, é como a casa de um acumulador. Então, vai empilhando um monte de coisa. Quando você começa a fazer pequenas atitudes no dia a dia que vão limpando essa energia, é como se você fosse tirando as caixas, jogando fora, tirando e jogando na caçamba para que não volte, para que seja mandado embora, e você vai abrindo espaço até que você chega um momento que você fala, nossa, caramba, eu tô bem agora. É como se tivesse tirado um peso. Tem pessoas que eu atendo que eu finalizo uma sessão de limpeza, a pessoa fala, Pérola, parece que saiu um peso de cima de mim. E eu falo, saiu um peso de cima de você. Porque a gente tirou energeticamente o que estava te atrapalhando. A gente tirou o que realmente poderia estar te levando a ter problemas mais sérios. É importante a gente trazer com seriedade, porque energia é um assunto sério, gente. Às vezes você já tentou de tudo a nível físico e não vai. Você descansou, se alimentou melhor, tá fazendo exercício, criou uma rotina e parece que as coisas, nossa, melhora, mas não sai disso. E às vezes simplesmente tua casa energeticamente está carregada e você também. E se você não sabe limpar e tirar esses pesos, vai continuar exatamente como tá. Até quando você quer viver essa vida? De você faz, tenta e nada dá certo. Eu já passei por isso, não é legal. Antes de eu começar a cuidar da minha energia, eu passei muito por isso. E eu ficava extremamente frustrada, porque às vezes parecia, nossa, agora tá tudo bem, eu equilibrei. Daí do nada acontecia alguma coisa que eu não sabia definir o que era, que atrapalhava tudo. E geralmente eu encontrei com uma pessoa que mexeu na minha energia, eu não percebi. Eu fui num lugar que sugou minha energia, eu não percebi. Só que eu não tinha um cuidado da minha energia que impedisse que isso atrapalhasse. Hoje eu tenho.
Então hoje é mais difícil eu me desequilibrar como eu me desequilibrava há 5, 6 anos atrás. Não tô falando que não acontece, porque às vezes a gente pega umas energias mais complexas, mas eu reconheço e eu sei como sair de lá. Antigamente não. Antigamente eu simplesmente levava como se fosse levava uma rasteira e ficava lá. Que vida você quer viver? Se você quer viver uma vida mais leve, ter mais energia, mais vitalidade, mais disposição, você tem que aprender a cuidar da tua energia e da energia da tua casa. É simples isso, é isso que eu preciso trazer com você com muita clareza, tá? E como eu falei, se você quer começar a aprender a fazer isso de uma forma estratégica, porque tem muitas formas, você pode ir em qualquer lugar e achar muitas coisas, mas de forma estratégica, que você consiga começar a trazer, para a sua rotina, isso a gente vai trazer, eu e o Giovanni vamos trazer no workshop no dia 1 de agosto. Então, se você quiser garantir a sua vaga, escreve eu quero aqui, ou me chama no privado, ou clica no link da bio, que vai ser, eu vou trazer todas as informações para vocês, para tirar dúvidas, tá bom? Eu vou finalizar a live por aqui hoje, que felizmente o Giovanni não pôde estar conosco, eu vou ver com ele o que aconteceu, né? Vou perguntar para ver se a gente consegue se alinhar para que ele esteja conosco numa próxima vez, tá? E é isso, eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui até o final da live. Foi um prazer ver vocês aqui, conversar com vocês aqui e trazer essas informações. A live, se tudo der certo, ficará salva no Instagram, então, por favor, compartilhem esta live com outras pessoas para que elas entendam essas questões energéticas, tá bom? Gratidão quem tá curtindo aqui no TikTok também. Foi um prazer ter vocês aqui. E na quinta que vem nós temos uma nova live, tá? Farei uma nova live falando sobre essas questões energéticas para você começar a entender como se blindar e como as energias interferem. Então, toda quarta-feira, às 8h30, vai ter uma live onde a gente vai tratar sobre assuntos para você cuidar melhor da sua energia ou na energia da sua casa para você ficar bem. E quinta-feira, geralmente, eu sempre trago uma live no Instagram ou no YouTube. Amanhã é no YouTube, que é o podcast Fofocas Terapêuticas, às 7h da noite. Tá no link da bio, para quem não conhece o meu YouTube, que é o @PérolaBittencourt Autoestima, mas é só clicar no link da bio que vocês acham lá também. Que bom que você gostou, Tati. Um beijo aqui para vocês do Instagram. Um beijo para vocês do TikTok. Foi um prazer enorme.